Boa noite a todos. Primeiramente, já queria me desculpar pela cor daqui do slide, mas a gente vai tentar mexer nas luzes para vocês poderem enxergarem melhor os slides. Antes de começarmos, gostaria de dividir com vocês o material de onde foi retirada a reflexão que iremos fazer na noite de hoje. Foi do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro sobre família, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. O livro Pais e Filhos, Fortalecendo os Vínculos, que eu recomendo extremamente aos pais, que aqui se encontram, um livro de bastante utilidade, de estudo, um recurso que nos auxilia na educação. E, por último, um livro novo que ele é uma compilação de vários trabalhos, palestras, livros do Divaldo, que foi organizado por Luiz Fernando Lopes, Vivências do Amor em Família. Sugeriria algo de coração mesmo a vocês adquirirem e estudar, porque é realmente enriquecedor. Só um minutinho. Quão oportuno foi a leitura da noite de hoje? Quando foi referida a questão do colar de pérolas e cada pedrinha, me veio na imagem a família, cada um que pertence à família. E o laço que nos une é o amor. Então, quando não existe o amor em família, essa unidade é difícil de conseguir ficar unida. Então, poderiam me auxiliar com as luzes, por favor? Obrigada. Então, no Livro dos Espíritos, na resposta 774, ele nos diz que Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, que forma? De vivermos em família. Então, a família, nos trazem que a família ela é a base da sociedade. São as células, é onde nós começamos a fazer os pequenos ensaios deste amor fraternal para que possamos, depois, conseguir praticar em sociedade. Kardec pergunta, referente a essa 774, ele pergunta assim: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais. O que devemos pensar a respeito? Então, pelo fato dos animais lá fora, muitas vezes eles acabam de procriar e o filhote já segue o seu rumo. Ou passa por um período dele ter condições igual aos pássaros, de alimentar, ter condições de se proteger, e depois ele segue o seu caminho. Então, ele questiona, será que essa questão da família não seria uma questão de costumes sociais? Aí a resposta vem: diverso dos animais é o destino do homem. Então, os animais, eles estão aqui mais por uma necessidade física que ele coloca. Por então, querem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Alguém sabe como é que nós temos essas condições de progredir? Desculpa, não ouvi. Encarnação, mas vivendo no grupos, não é? No agrupamento, isso. Então, a família ela é tão essencial para nos auxiliar a progredir, porque é lá dentro que nós vamos começar a praticar esse amor verdadeiro. Mas muitos de nós podemos estar sentados perguntando: mas amar minha família? Eu acho que eu nasci na família errada. Não tenho nada a ver com aquele pessoal, com a minha mãe ou com meu irmão. Como eu vou conseguir amar? Então, na noite de hoje, nós vamos estar refletindo um pouco sobre como estão as nossas vivências em famílias. Tem algo que eu possa fazer para modificar isso? Porque nós sabemos, sendo a família base, a célula básica da sociedade,
uma vez que lá dentro da família estivermos trabalhando para realmente amarmos, nós estaremos refletindo isso na sociedade em si, que, na verdade, necessita de tanto, desse momento de tanto amor, de tanta compaixão. E, então, o que cabe a cada um de nós começarmos a fazer dentro dos nossos lares. Então, vamos lá ver se está funcionando. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Tá. Então, tá. Então, ó, tudo isso aqui foi retirado de um desses livros que eu mostrei a vocês. Não tem nada de minha autoria. Foi todo um estudo que foi feito. Acho essa definição de família bárbara um verdadeiro laboratório na qual são burilados os nossos sentimentos. Ensaio para que possamos viver em uma família universal. Porque é lá dentro que nós vamos praticar a paciência, o respeito, a compaixão, a disciplina, a tolerância. Então, é lá dentro que nós estamos sendo convidados. Então, é esse laboratório que, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós vamos aprendendo. Então, ele desempenha o papel mais significativo no processo educacional dos filhos. Infelizmente, na nossa sociedade hoje, nós estamos tentando transferir esse papel educacional para a escola. Porque nós estamos tão ocupados com o nosso cotidiano, na correria do adquirir, de resolver problemas, do estresse, e nós transferimos para a escola. E essa responsabilidade são dos pais, são dos responsáveis. E que nós assumimos essa responsabilidade antes de estarmos aqui todos sentados nessas cadeiras. O nosso papel na família é sermos felizes e trabalharmos ao máximo em favor dos integrantes do grupo. Então, não é que vai ser aquele labor, aquela coisa difícil, aquele peso para carregar. É difícil, às vezes, conviver? É difícil. Mas vamos tentar fazer o máximo para buscarmos sermos felizes lá dentro, mesmo que for um pouquinho, que for uma gotinha, num minutinho aqui, acha alguma coisa boa para poder estar fazendo com as suas crianças, que nós vamos entrar mais em detalhe mais na frente. E de trabalharmos em favor dos outros. Então, que nós não fiquemos tão preocupados em que os outros venham nos servir. Que nós tomemos a posição e a responsabilidade de servir o outro dentro de casa. De ter uma cortesia, de falar bom dia, de fazer um jantar, uma comida com amor. De receber a pessoa que chega na sua casa com felicidade. E não, poxa vida, agora está vindo. Bem agora que eu tinha... Não, vamos abrir os nossos corações e vamos trabalhar para que realmente a família seja esse laboratório para que nós possamos burilar os nossos sentimentos. E nos dizem também, achei bem, nós não temos a família dos nossos sonhos. Todos nós sonhamos, né? Ter uma família perfeita, tudo, né? Arrumadinho, tudo tudo perfeito, né? E não é. Porém, nós temos a que representa uma alavanca para o nosso crescimento. Então, nós não caímos por acaso dentro de nenhuma família. Nós estamos no lugar certo, porém depende de nós utilizarmos essas dificuldades para podermos crescer, para utilizarmos ela realmente como essa alavanca que ele nos traz. Emmanuel, a responsabilidade. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade que todos nós temos de prepararmos os que estão sobre a nossa responsabilidade para poder enfrentar lá fora as tempestades que vão vir.
os desafios que vão chegar. Porém, quando ele carrega no coração aquelas experiências, ele vai conseguir, mesmo que dá uma caidinha na água, dá uma virada, mas ele vai conseguir levantar. Então, a Joana de Ângeles nos diz que o lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e a vivência edificante. Torna-se o primeiro núcleo de socialização da criança. É que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear a sua caminhada. Isso é algo muito interessante. O Dr. Alberto Almeida, que é das pessoas que escreveram aquele livro, ele escreveu um livro Pais e Filhos. Então, né, ele é espírita, ele é médico, psicoterapeuta transpessoal. Então, ele sempre nos diz que quando nós casamos com uma pessoa, a gente não está casando só com aquela pessoa. Você está casando com o pai e com a mãe, que tem os hábitos, o que ele traz com ele. Então, ele diz ainda, brincando, então, na hora que você está deitando, são 4 pessoas. Né? Porque é o pai, a mãe, porque todos nós carregamos hábitos, coisas que ainda os nossos pais fizeram conosco, e nós não gostamos, que tínhamos, sabe? Quando nós percebemos, nós estamos fazendo as mesmas coisas com os nossos filhos. Por que isso? Porque nós também não paramos para analisarmos, para autoconhecer-nos e passamos a quê? Em vez de agir, estamos reagindo. Então, estamos passando dos nossos ancestrais algo que vai passando de uma geração para outra. Então, enquanto nós não buscarmos nos conhecermos e analisarmos as nossas atitudes, nós continuaremos passando esses hábitos e essas experiências. Não quer dizer que não tem experiências boas, tem muitas experiências boas, mas nós deveremos analisar. Nossa, família, né? Caminhando. A doutrina espírita nos ensina o quê? Que nós progredimos através das experiências e através de várias reencarnações. Então, em cada encarnação, nós adquirimos papéis necessários para o nosso crescimento. Então, os laços de famílias, porque alguns começaram a questionar. Então, a reencarnação. Então, quer dizer que rompe esse laço que eu tenho aqui agora, que, né, a minha mãe, os meus filhos, então, vou desencarnar e aí eu vou vir voltar com outras pessoas. Então, esse laço, ele acaba, ele é destruído? Ele fala, não. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, elas são fortalecidas e entrelaçadas. Então, é igual aqui nessa figura. Então, quando nós vivemos e conseguimos conduzir aquela experiência com amor, sentindo com o dever cumprido, o que acontece é que nós aumentamos esses laços. Tanto que no Livro dos Espíritos, no Evangelho, também nos traz que existem os parentescos corporais e os parentescos espirituais. Então, porque são através dessas experiências, afeições, simpatias, nós vamos aumentando este círculo, esse grupo familiar. Então, antes de reencarnarmos, nós planejamos o nosso retorno à Terra, trabalhando os pontos básicos. A família, normalmente, é um desses pontos que iremos. Nós fazemos planos. Então, que quando nós vamos chegar, vamos reencontrar com tal pessoa e acolheremos tais espíritos na nossa família. Porém, o que acontece? Quando nós retornamos à Terra e reencarnamos, nós, às vezes, perdemos o foco. Nos envolvemos, às vezes, com as primeiras pessoas com quem aparece no nosso caminho e, de repente, aparece uma gravidez e começa a formação, né, de uma família, de um filho, e vindo um filho. Então, porém, eles nos dizem que, mesmo que, utilizando o nosso livre-arbítrio e nós mudarmos os planos e acabarmos construindo a nossa família com outros ou tendo outros filhos, que
o lar não deixa de ser uma bênção. O lar não deixa de ser este instrumento que vai nos auxiliar a trabalhar, porque sempre estaremos unidos em família ou em grupos, igual aqui, através das afeições, das simpatias e das tendências. Então, normalmente, nós planejamos para reencarnar e receber os espíritos com quais temos que buscar este trabalho. Um exemplo disso é no livro Nosso Lar. Acredito que todos vocês já leram ou já assistiram o filme, certo? Sim ou não? Tá. Então, André Luiz, né, um personagem principal, quando ele retorna ao plano espiritual, ele reencontra a mãe e vê que a mãe já está num plano espiritual bem mais evoluído. E daí ele pergunta pelo pai. E aí vai saber ele que o pai estava numa zona mais inferior, envolvido com o quê? Com as duas amantes que ninguém da família sabia. E a providência divina é tão misericordiosa que a mãe dele, depois de muito tempo tentar auxiliar, ela resolve, por já ser um espírito de um grau mais elevado, eles se planejam, ela resolve reencarnar para recebê-lo novamente, o ex-marido, como marido, e receber as duas amantes como filhas. Aí, isso é sério, isso não é invenção minha. E recebem as duas. Agora, imagina esse pai, quando esses filhos estiverem na adolescência, hein? Ele retirou elas do caminho, agora, através do amor, do trabalho, da disciplina, vai ter que retomá-las. Porque é assim, que a gente tira do lugar, nós vamos ter que voltar para o lugar. Então, vamos ver aqui por quê. Porque faz a gente refletir, né? Às vezes, não quer dizer que todo mundo dentro da nossa família seja desse jeito, porém, existem casos. E Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de retornar. Então, nós vimos um pouco, né, a questão do planejamento espiritual e tem todo este lado. Agora, nós vamos ver um pouco que o Dr. Alberto Almeida nos traz, o sistema familiar. Então, como qualquer coisa no universo, como lei de harmonia, existe um sistema. Não é? Nosso corpo, nós temos os sistemas, os nossos órgãos que funcionam para haver um equilíbrio. Então, quando um sistema não funciona direito, o que acontece? O quê? Desequilíbrio, né? Disfunção. No sistema Obrigada. A mesma coisa, não é? Não tem o presidente da companhia, tem vários outros cargos, então cada um é responsável em estar trabalhando na sua área dentro desse sistema. A família não é algo diferente. Dentro da família, nós vamos ter três, o que o Dr. Alberto Almeida nos traz, são 3 subsistemas. E a maioria dos problemas que acontecem nos relacionamentos familiares é por disfunção desses sistemas, desses subsistemas. É tão verdade que o sistema familiar é realmente o sistema que estamos todos interconectados, que igual mostrou a mensagem das pérolas, né? Então, quando um não tem a ligação por algum motivo ali, o amor não existe, vai uma bolinha lá, uma pérola vai causar problema na conexão com os outros. O relógio, né? Se uma pecinha do relógio não está funcionando direito, mesma coisa. Então, nós temos o exemplo, quando um casal recebe um novo filho em casa, o bebê ele vai ter uma mudança no sistema da casa. Se você tem um avô, alguém doente dentro de casa agora, vai mudar a dinâmica da casa. Mas da mesma forma que um pai com amor
leva o entendimento ao filho que está passando por momentos difíceis na drogadição. Ou um filho que é hiperativo e a mãe também trabalha para poder auxiliá-lo. Esse amor, essa de doar, de estar fazendo, ela vai causar um movimento em todo o sistema. E quando nós tomamos conhecimento disso, nós temos uma grande responsabilidade. Eu queria que cada um de vocês aqui, pai, mãe ou tia, ou às vezes, né, nós estamos fora do país, tem um roommate, alguém, tente você, em casa, quando as coisas não tiverem, o sistema estiver todo meio conturbado, você step out, você se retira, faz uma prece, vê se não vai alterar todo esse sistema. Ao menos você vai se manter forte e você não vai deixar entrar no meio de toda aquela turbulência. Então, só para mostrar a questão que a família é um sistema e que nós deveremos, né, entender para funcionar em harmonia. Então, nós temos o sistema, subsistema conjugal, parental e o fraternal. Então, muitos problemas no relacionamento da família estão ligados ao seu funcionamento incorreto. Então, se um interferir no outro, passar do limite do outro, você já vai ter uma interferência. Então, a família, o conjugal. O conjugal é composto por quem, gente? Os cônjuges, né? Os cônjuges. É tão importante o cônjuge, principalmente na chegada de um filho, que aí você vai ter um subsistema parental, que nós vamos falar, eles continuarem conectados. Porque o que acontece normalmente, e é um trabalho, é buscar esse equilíbrio de função de mãe, esposa, pai e esposo, porque se um estiver desbalanceado, vai causar problema nos outros relacionamentos, nos outros subsistemas. Então, ele diz de coisas básicas, que eu achei, por isso que eu sugiro a todos a lerem, coisas básicas. Então, o filho, ele precisa de ter o quarto dele. Essa história de filho vir dormir, lógico, caso a criança, né, esteja passando por dificuldade, mas coisa rotineira, porque tem que existir a vida conjugal. Porque antes de ter o parental, tinha o conjugal, porque senão acaba afetando. Ou essa história de os pais entram em problemas conjugais, se dividem com as crianças. Então, as crianças agora acabam virando os pais dos pais, ou colocam os filhos como juízes, colocam os filhos no meio. Não. Problema em casais, dos cônjuges, os cônjuges se resolvem. Busca terapia, busca auxílio em outros lugares, mas não coloque, principalmente criança, no meio. Ou usar uma criança, ou se estiver separado, usa uma criança contra a mãe ou contra o pai, coloca eles no meio. Não. Porque você aí já está alterando esse sistema. Você vai ter problema. Parental. Então, nessa família, quem que é o pai e quem que é a mãe? Porque, às vezes, quando eu começo a usar meu filho como escudo, ou pedindo as sugestões ao meu filho, porque o seu pai fez isso, o seu pai fez aquilo, e aí? Você está quebrando. Quando, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? O que vocês acham? Ele diz que é muito mais em que uma missão, é um dever que a gente tem de estar educando os nossos filhos. Então, se a gente não assume a nossa responsabilidade de educá-los, de colocando a eles responsabilidades que não são deles, nós estamos falindo com a nossa missão. Isso foi muito forte para mim, pelo fato... Muitos de vocês já sabem, eu tenho 3 filhas, mas a questão de você se colocar como mãe ou como pai,
de assumir, porque a gente sai aqui vai mostrar de umas vezes de uma educação muito rígida, que não existia conversa, porém a gente não quer ficar mais naquilo, mas acaba que às vezes você também passa por ser permissivo. Não, tem que existir o equilíbrio, não é nem rígido também nem permissivo. Então tem que assumir as funções. Então a função do conjugal e agora as funções do pai. Que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. E o outro é a questão, o subsistema fraternal, que são entre os irmãos. Então, quando surge um irmão, então eles vão ter a oportunidade, né, de cultivar essas virtudes sob a supervisão dos pais. Então, os pais vão estar direcionando, porque assim lá fora ele vai ter mais condições, né, na escola, mais tarde na vida. Então, na fase infanto-juvenil, há campo fértil para se desenvolver a socialização, a solidariedade, a empatia, a cumplicidade, o perdão, o diálogo, a humildade, o respeito, a justiça, a brandura, a afetividade, várias outras coisas. Então, isso requer dos pais educar-se para poder educar. E que educação que é essa que nós estamos falando? Alguém sabe? Emocional, espiritual, moral. O que acontece? Existe uma pirâmide das necessidades do Maslow, eu esqueci o nome. Então, coloca as necessidades físicas, necessidade de proteção, e vai seguindo. Porém, eu acho que na nossa sociedade de hoje, a gente acaba que get stuck, né? A gente fica preso muito nas necessidades básicas, que é física, da proteção, e esquece de trabalhar a autoestima, a espiritualidade, né? A religiosidade com os nossos filhos, a parte moral com os nossos filhos. Então, dentro desse subsistema, nós vamos ter a oportunidade de eles estarem trabalhando isso. E também nós temos que tomar cuidado, às vezes, por algum motivo, principalmente quando existem os filhos mais velhos, os pais invertem as funções e colocam um filho para exercer a função de pai. E aí causa um problema, porque os outros filhos não vão aceitar. Ele é meu irmão, ele não é meu pai. Então, houve um desalinho nesse sistema. Então, eu convido a todos que estejam interesse de procurar dar uma estudada nisso, porque isso ajuda a fazer a gente a ter o conhecimento, a se educar para poder agir, porque a gente às vezes tem boas intenções, mas a gente não sabe como fazer às vezes. Às vezes não é o suficiente. Então, vamos lá. Então, existem, né, 3 estilos de família, que o padrão rígido, então, onde existe aquele subsistema, eles são muito rígidos nessas definições. Então, que a nossa educação de filho não dá palpite. Assim, e se não for, ainda, né, levava ainda com a... Eu ainda tinha a arvorezinha, tirava lá o galho da árvore, ó, e levava. É assim, pronto. Aí, muitas vezes, a gente peca, assim, erra, né? Porque a gente também não quer partir para aquilo, mas aí a gente acaba indo para o padrão o quê? Permissivo. Onde mistura, onde o pai vira filho, porque o pai agora quer sair. Não é que o pai não possa ser amigo do filho, mas o pai não tem que ficar dividindo coisas particulares entre ele e a esposa com os filhos. Então, tem que haver, é uma hierarquia, e tem que haver esse respeito nessa hierarquia dos filhos com os pais. Então, o ideal é esse padrão flexível e dialógico, o doutor Alberto Almeida nos fala. Então, a gente vai ter flexibilidade, vai ter o bom senso, que não existe uma receitinha pronta. Cada um é um, mas nós vamos utilizar do bom senso e do diálogo lógico, né? Dialógico. Que o diálogo, ultimamente, não existe mais, né, entre as famílias. Alguma dúvida, gente?
Então, no Evangelho, no capítulo 14, nos dizem que, desde pequeninos, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que a gente pode substituir por tendências também, da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los, analisar, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Quantos de vocês têm filhos pequenos aqui? Um número bom. Número bom. É, Vinci? Netos, é. Mas esse livro é muito bom também. Fazendo a propaganda, né? Porque, e também o livro, desculpa, eu esqueci, um outro livro é A Constelação Familiar, do Divaldo. Se não tiver para comprar, vocês podem ter acesso online por PDF. E coloca a função de cada um na família. Dos avós, dos tios, até dos vizinhos. É incrível. Então, muitos de vocês já tiveram essa experiência de começar a ver a criança nascendo e ela começar a apresentar algumas tendências ruins ou boas. Então, o que nós fazemos às vezes? Achamos bonitinho, a menininha lá, novinha já, que já tem, né, mais, quer ficar se maquiando, quer ficar... E começamos a estimular. Divaldo nos conta um caso de Divaldo Franco, de um dos filhos que, né, das crianças que ele adotou, que desde pequena ele começou a perceber o quanto a criança tinha um instinto para poder fazer armas. Então, o menino começou a fazer facas, aí ele começou a tentar direcionar, e a criança, você via que já tinha aquele instinto de que queria matar. E ele foi trabalhando, a criança passou por umas 10 casas que ele tinha dentro da instituição Mansão do Caminho. E o Divaldo, ele vai fazendo esse trabalho com ele, de redirecionar. Então, o menino fazia, nossa, que bonito, então deixa eu guardar essa faca aqui comigo, que na hora que você quiser matar alguém, você vem aqui e me procura. Porque eu sou responsável por você, então você vem aqui primeiro falar comigo. E aí, mais tarde, o menino conseguiu, seguiu a vida dele e acabou se tornando um grande artista. Então, foi através de muito trabalho. Então, ele percebeu e ele foi trabalhando, ele foi direcionando. Então, lógico que esse é um caso, né, bem extremo, porém, todos nós em casa podemos perceber as tendências dos nossos filhos. E cabe a nós não fazermos vista grossa. Fazemos igual aqui o jardineiro. Começa a brotar os brotos daninhos, vamos lá e começamos a trabalhar. Não é também reprimir, porque reprimir não adianta. Reprimir, ele vai mandar aquilo para o inconsciente. É trabalhar, é redirecionar, é substituir. Então, é um trabalho. É trabalhoso ser mãe e ser pai. Ser mãe e ser pai não é só vir colocar o filho aqui, não, dar oportunidade da vida, não. Educar um filho é trabalhoso. Porém, também, ao mesmo tempo, nós estamos nos educando. É uma oportunidade recíproca ali dentro da relação. Tão bonitinho, né? Bebezinho. Olha aqui. Aí nós já saímos do subsistema conjugal, agora para parental. Aí vem, olha que beleza, a misericórdia divina manda esses bebezinhos lindos. Como que não tem jeito de apaixonar? Achar tão bonitinho, se conectar a eles. No Evangelho nos diz que, no Livro dos Espíritos, que a infância ela não é só útil, necessária e indispensável. Ela é nessa fase que se pode reformar os caracteres. Então, não é nem formar só, é reformar também. Porque nós trazemos, lembra? Que nós estamos reencarnando, nós estamos recomeçando uma nova vida aqui. Então, Deus é tão perfeito que manda essas criaturas tão lindinhas, que não tem como você
nos despejar tanto amor, tanto cuidado, começar a criar aquele elo. Porque se nós soubéssemos, às vezes, quem eram esses espíritos em outras reencarnações, nós não teríamos nem condição de segurar, nem de chegar perto. Né? Imagina, igual no caso da mãe do André Luiz, de receber essas duas, não para ela, mas pelo pai, de receber essas duas irmãs, né? Que desviou do caminho. Então, nessa fase, é primordial estarmos atentos para observarmos os instintos e redirecionar. Então, é nessa idade que no livro dos Espíritos eles colocam assim. Então, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ele é mais sensível às impressões que recebe, capazes de auxiliar no seu adiantamento. As crianças são seres que Deus manda a novas existências e dá-lhes todo um aspecto de inocência. Esse aspecto de inocência foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Julgando os seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam das mais minuciosos cuidados. O quanto é perfeito, né? Então, aí a gente vai entender. Porém, muitos dizem, o que aconteceu quando meu filho cresceu e acabou se tornando um adolescente? Isso não era meu filho. É isso. Nesse estágio, igual pensa numa... As crianças são mais fáceis da gente estar moldando, trabalhando. Então, todas aquelas tendências que eles tinham, se nós não moldamos, nós não trabalhamos durante esse período, quando ele chega na adolescência, fora toda a transformação hormonal, né, toda aquela mudança física, aquelas tendências que não foram trabalhadas, elas vão se apresentar. E aí vem toda a questão, né, o hormônio, da mediunidade, da glândula pineal. Então, é só para despertar na gente a necessidade de trabalharmos com eles quando eles são ainda pequenos. Muitos de vocês, às vezes, se questionam que, quando nós comentamos que o processo reencarnatório, ele se completa aos 7 anos. Mas como assim, né? Não reencarnou? Como que acontece isso? No livro Missionários da Luz, tem um caso do nascimento aos 7 anos. Esse menininho não deve ter 7 anos, não, mas era o mais semelhante que eu achei para mostrar aí do... acho que é o capítulo 13 no livro Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação de Segismundo. E aí, lá, eu vou ler aqui o que eles dizem, que o Herculano, que vai ser um espírito que vai estar direcionando, ele diz assim, meus amigos, nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então, é o processo, não é que a reencarnação... Lembra que eu acredito que muitos de vocês já, às vezes, terem ouvido ou estudado, igual no processo de desenlace, ele é um processo. Ele não... Lógico, em alguns casos, acontece essa ruptura de uma vez, mas ela é um desenlace. Então, a mesma coisa acontece. Então, nesse período, até os 7 anos, a criança ainda está meio lá, meio cá. Quem de vocês já tiveram experiência assim, de crianças, normalmente até 7 anos, que à noite tem muito problema de terror noturno, né? E aí... Eu tive essa experiência com a minha filha. E aí, mais ou menos, quando chegou a idade de 7, 8 anos, que que consolida esse processo reencarnatório, cessou. Então, eu não vou... Eu vou convidar, vou deixar vocês bastante curiosos para lerem esse capítulo, porque lá explica, que foi algo bem curioso, o porquê que completa aos 7 anos. Alguém sabe por que se completa?
É bem curioso. Mas aí eu vou falar aqui um pouquinho, mas aí vocês têm que também lá ler, tá? Que requer estudo. Então, ele diz o seguinte, que o corpo perispiritual, ele está fortemente radicado no sangue. É muita informação. Eu vou falar para vocês, mas... Então, na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é a dádiva do organismo materno. Então, o feto, quando ele, né, está na mãe, é utilizado o processo sanguíneo da mãe. Então, até os 7 anos, ainda ele não desenvolveu todo esse processo de conseguir produção do sangue todinho dele. Então, aqui, ó, logo após o renascimento, inicia-se o processo, né, de assimilação de diferentes energias. Então, somente aos 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo e perispírito. Então, aí acontece, acaba, né, completa, né, o processo. Então, eu convido vocês a lerem no capítulo 13, no livro Missionários da Luz. Então, é só para lembrar da importância, né, de estarmos trabalhando com as crianças nessa idade. Então, como está a nossa convivência familiar? Onde nós estamos escondendo hoje? Não sei. Vixe, será que tem algo melhor para fazer? Educar-se para melhor educar é o lema a ser adotado por todas as criaturas no seu processo de conscientização das responsabilidades que lhe dizem respeito durante a existência carnal. Então, é necessário nós nos educarmos, tornarmos conscientes das nossas responsabilidades para podermos desenvolver esse processo. Então, Divaldo nos traz bastante a questão da necessidade em família, da comunicação e da convivência, que é algo que hoje nós estamos vivendo em falta, né, na sociedade. Então, ele nos diz que um bom relacionamento entre pais e filhos exige maior proximidade. O pai tem que estar próximo do filho, mas não é estar próximo fisicamente, com a cabeça, lá no trabalho ou no celular, porque assim não vale, o filho não está presente, o pai não está presente realmente. Então, é a necessidade de estabelecer uma comunicação, abrir o coração para dialogar com o amor. Em relação a isso, tem até uma psicóloga aqui nos Estados Unidos que trabalha com psicologia positiva. Aí ela trabalha a questão do relacionamento de pais e filhos. O nome do livro é If I Have to Tell You One More Time. Se eu tiver que te dizer mais uma vez. É um livro fantástico que te dá muitas diretrizes de como fazer essa comunicação, né? De como aproximar dos seus filhos, como se reconectar, que é necessário se reconectar a eles sentir que pertence à família. Então, é importante destinarmos aos filhos uma parcela significativa de tempo, estando presente em seus trabalhos escolares, nas conversações, na prática de esportes, fazer parte da vida do filho. Não é só dar as coisas para o filho, é se dar para os filhos. Reservar horários para passear periodicamente com a família, estreitando os laços de afeto por meio de momentos leves e descontraídos, né? Que nós também temos que viver um momento de alegria dentro da família. A capacidade dos pais de impor limite aos filhos está na razão direta do tempo de convivência. Sabe, às vezes, quando pensamos assim, nossa, o menino não tem nada de limite, não sabe onde começar e aonde parar. O pai não passa nenhum tempo junto com a criança. Mas é passar tempo mesmo, é parar, desligar tudo. Tá? Esse livro, eles sugerem ainda de, ao menos, o pai gastar com cada filho 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Então, que você vai fazer, ou vai desenhar, ou vai pintar, você vai gastar o tempo com aquele filho. E é incrível a resposta, como muda a questão do relacionamento com a criança. Então, essa capacidade de impor vai ser relativa ao tempo de convivência que eu vou ter com meu filho. Aí vem até os casos, né, que o filho, às vezes, ele já vai te conhecendo tanto que, às vezes, você nem precisa falar para ele. Você só olha que ele já sabe,
se as coisas estão boas ou não estão. Então, hoje, mais do que nunca, o amor e a convivência são instrumentos educacionais de mais alta relevância, considerando que, infelizmente, formamos uma sociedade de pessoas solitárias. Totalmente solitárias, né? Que vivemos no mundo consumista, imediatista, que passamos a maior parte do nosso tempo nos eletrônicos, não existe mais a questão de conversarmos. Então, pelo menos dentro da nossa família, se lá fora está fazendo, pelo menos vamos fazer um esforço de mudar isso dentro das nossas famílias. Então, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos da comunicação está fazendo com que as pessoas se esqueçam de conviver. Perdemos a arte e a ciência de uma boa conversa, não sabemos agir, apenas reagimos. Não estamos dizendo aqui em nenhum momento que os eletrônicos, a internet são coisas ruins. Não, tem coisas muito boas, mas é o equilíbrio. É o equilíbrio que falta. Aí é mais ou menos assim. Aí a mãe está estressada, porque tem muita coisa acontecendo, não consegue dialogar, é bem assim no ouvido do menino. Aqui, até o cachorrinho tá no... Para vocês irem um pouquinho. Ou senão, eu não sei, né? Por que colocou mulher? Porque também essa foi a figurinha que eu achei. Ou senão a gente foge para o mundo do consumista, para fugir dos problemas, né? Não que esteja problema em consumir, modo algum. Mas quando estamos fazendo coisa em excesso, aí é problema. Então, a saúde familiar, então, vai ter uma autoridade centrada na amorosidade e na sabedoria. Então, vai existir o amor, porque quando existe o amor, a gente consegue até achar as palavras certas na hora que precisam ser ditas. A conversação é ampla, como forma habitual de comunicação. Então, todos vão aprender dentro da família a manifestar suas emoções e também como manejá-las. As regras são nítidas, disciplina constitui uma demonstração de amor, os valores e princípios são estabelecidos mediante o diálogo, e as atitudes deverão se assentar na autoridade do exemplo dos pais, pelo esforço de demonstrar em vivenciar o que falam, né? Então, não é só dizer, a gente tem que vivenciar. Então, isso requer essa mudança interna. E, acima de tudo, não te esqueças de erigir assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. O Evangelho no lar, um grande instrumento à disposição de todos nós, para trazer o equilíbrio, a serenizar o ambiente, para nos ajudar a conduzir. Que nós possamos abrir a porta e ter espaço para Jesus dentro dos nossos lares. O lar é o santuário em que a bondade de Deus se situa. Dentro dele, recebes o teu primeiro mandamento de serviço cristão. Amai-vos uns aos outros. Né? Então, a família, a casinha, realmente está na mão de cada um de nós. E, por final, sabendo que a família é a célula da sociedade, nos vem lembrar que a ciência da paz, ela inicia-se no lar, através de cada um de nós. Então, que cada um de nós possamos sair daqui hoje conscientes disso e buscando estudar, se educar para poder fazer melhor lá fora. Muita paz a todos.